Mas, caso vocês precisem de alguma ajuda durante o evento, uma parte desses colaboradores está no stand virtual chamado Suporte ECR 2020. Lembrando que as perguntas aqui na plenária podem ser feitas exclusivamente pelo aplicativo do evento e serão respondidas durante o debate. Quem ainda não baixou o aplicativo, é só procurar no Google Play ou App Store por Scott Eventos e entrar com seu e-mail de inscrição e a senha Scott 2020, tudo junto e minúsculo. É muito importante preencher o perfil completo, pois é a única maneira de identificarmos você no meio digital. Sem mais delongas, vamos dar início ao bloco Pecuária 4.0 se faz com Gestão 4.0. Trouxemos casos de outras áreas para entender de maneira prática a importância da gestão e como isso impacta no seu negócio. Falaremos sobre gestão de pessoas, de custos, de operações, de riscos, de Big Data e muito mais. Está realmente imperdível. Então, para abrir o dia de hoje, convidamos Raimundo Godoy. Ele que é engenheiro pela UFMG e especialista em gestão organizacional. Durante 20 anos, foi executivo em empresas do segmento automotor no Brasil, Itália, Espanha e Argentina. É autor dos livros técnicos Como Gerenciar e Enfrentar Desafios, de 2017, e Formação de Gestores, Criando as Bases da Gestão, de 2018. Ele é hoje também conselheiro, referência e sócio confundador do Aquila, consultoria internacional de gestão de origem brasileira, que abordará o seguinte tema: o verdadeiro papel do gestor. Um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pelo convite, Scott Consultoria. Sou Raimundo Godoy, representando aqui o Instituto Aquila. Antes, gostaria de agradecer os nossos parceiros, Escritório Reis Advogados, Dr. Paulo Reis, Dr. Felipe, Maria Elisa, e da CMA Confinamentos, o André, que é um parceiro nosso de muitos anos, que nos deu essa oportunidade de estar aqui com os senhores. Então, agradeço a todos de coração essa grande oportunidade de falar para os senhores alguma coisa sobre a gestão. Muito bem, nós vamos falar aqui qual é o verdadeiro papel do gestor nesse momento que passa o mundo. Estamos diante de uma pandemia, um conjunto de incertezas, mas qual é o verdadeiro papel do gestor? Então, é isso que nós temos que falar aqui hoje, aplicando os 8 passos da excelência, que é o nosso objetivo de divulgar uma metodologia extremamente forte, eficaz, na busca da excelência em termos de gestão dos nossos negócios. Então, vamos falar do verdadeiro papel do gestor, utilizando os 8 passos da excelência. Muito bem, o mundo vive em constantes mudanças. Nós temos desde 1782 até presente, nós temos várias revoluções tecnológicas. E o que é que nós temos de reflexão? Não são os mais fortes, não são os mais inteligentes, são aqueles que melhor se adaptam. Então, ao longo dessa trajetória, muitos ficaram pelo caminho, porque não foram capazes de entender a força tecnológica e o impacto nos nossos negócios. Como consequência, fica difícil administrar e competir num mundo cada vez mais produtivo e competitivo. Então, nós temos em toda a organização pública ou privada 3 coisas que são essenciais para o negócio. São as pessoas que agregam ou destroem valor, a tecnologia, que permite fazer mais, produzir mais com menos recursos, e os processos que são meios para produzir resultados. Então, nós temos que isso através do que nós chamamos de triângulo de excelência. Quando esse triângulo ele é equilátero, nós criamos em nosso negócio vantagens competitivas. Então, ao longo dessas trajetórias de revolução tecnológica, nós temos aí ao lado, várias empresas se destacaram. Nós temos aí, por exemplo, na revolução tecnológica da eletricidade, a GE, a General Electric. Temos aí, entre a revolução tecnológica mecânica e elétrica, nós temos o desempenho da Ford, a primeira linha de montagem sequencial, que atua até hoje.
Em 1954, nós temos a revolução da automação. Aí inicia o processo da qualidade total no Japão. O Japão se destaca e traz grandes conceitos para nós de qualidade total. Quer dizer, o controle rigoroso de todos os processos, com indicadores técnicos e tudo mais. Isso foi permitido com a automação. E agora, o que temos? A inteligência artificial, a ciência de dados, a internet das coisas. Mas somos capazes de utilizar isso em nossos negócios e produzir resultados extraordinários, resultados exponenciais? Se eu tenho isso à disposição, os meus concorrentes também têm, todos têm, qual o diferencial competitivo que eu tenho no meu negócio? Se isso não atua no meu triângulo, o meu triângulo não é mais equilátero, ele passa a ser um triângulo diferente. Pode ser um triângulo que não repercute tudo aquilo que meu negócio necessita. O que o meu negócio necessita quando eu tenho uma revolução tecnológica? Produzir o melhor resultado possível, ou seja, nesse momento, um resultado exponencial, ou seja, acima de 2 dígitos. Então, quais são os diferenciais? O que eu preciso fazer para que isso aconteça? Primeiro, entender o sistema. O que é um sistema? Eu coloco o meu principal ativo ali no meio, que no caso é o novilho. Eu não vou fazer um confinamento se não tiver um novilho, então ele é o principal ativo, e a partir daí todas as partes interessadas nele. Então nós temos fornecedores, nós temos colaboradores, nós temos tributos, sistema financeiro, temos os concorrentes, temos os clientes, temos órgãos de controles e entidade de classe. Então, nesse exemplo aqui, qual é o meu sistema? Mas se eu faço desse sistema um gerenciamento tradicional, a conta não fecha. Se os meus fornecedores representam 70%, se os meus colaboradores 15%, os tributos 15% e o sistema financeiro 5%, dá 105%, ou seja, a conta não fecha. Então, se eu fizer hoje um gerenciamento tradicional, eu trabalho no negativo, mesmo tendo toda a tecnologia à minha disposição. Mas se eu não souber trabalhar, meus agentes que compõem o meu sistema e têm partes interessadas e que são interesses antagônicos, eu não consigo fazer a diferença. Então, primeira coisa, como está o meu sistema hoje? Como ele interfere nos meus negócios? Então, tenho que entender o sistema e, em consequência, dominar os processos. Quais são os processos da minha cadeia de valor? Quais são os processos que eu preciso seguir e ter deles o maior resultado possível? Porque, entendendo o sistema, eu tenho que dominar os processos e, como consequência, aplicar o triângulo da excelência. Como que as pessoas têm que ser treinadas e formadas para agregar valor? As pessoas agregam ou destroem valor? Então, no vértice do meu triângulo está sempre as pessoas. E eles têm como alicerce as tecnologias disponíveis e processo a conduzir. Então, são esses 3 obstáculos que eu preciso para o quê? Produzir resultados exponenciais. O que é um resultado exponencial? Máxima eficácia dos meus processos. Entendendo os parceiros do meu sistema, como que eu traduzo isso em resultado acima de 2 dígitos, que é o que se espera quando eu utilizo a 4ª revolução tecnológica, que é a internet das coisas, inteligência artificial, ciência de dados, que interfere diretamente no meu negócio. Então, volto a dizer, não são os melhores, não são os mais inteligentes, não são os mais fortes, são aqueles que melhor se adaptam ao novo momento que está por vir. Muito bem. Então, quais são os obstáculos? Se eu não tenho um resultado exponencial hoje, se isso não é possível, eu tenho um grande obstáculo. Eu tenho um grande problema. Então, como que eu faço para começar a mudar o meu ambiente? O primeiro é rever meu sistema de gestão, porque todas as instituições têm um sistema de gestão. Pode ser escrito, pode ser verbal, tem um sistema de gestão, porque senão a empresa não funcionaria. Então, eu preciso rever o meu sistema de gestão. E qual o caminho mais simples e eficaz para que isso aconteça? Vamos apresentar agora aqui os 8 passos, que é um caminho da excelência. É como aprendemos ao longo de 20 anos, trabalhando para trazer para os nossos parceiros, clientes, a metodologia que é capaz de transformar o seu negócio, que são os 8 passos da excelência. Então, a primeira coisa dos 8 passos é qual é a ambição. No português, a ambição tem uma questão assim, de dificuldade de entendimento. Mas o que quer dizer a ambição? É a busca contínua de melhorias. Toca o seu coração. Te dá um desejo profundo de mudar. Desenvolve os talentos, ou seja, trabalhar em equipe.
amplie as forças e muda o seu patamar. Então, quer dizer, eu tenho que ter uma ambição, diferente de ganância. Tem que ter uma ambição, algo que provoca uma melhoria estrutural do meu negócio, algo que toca o meu coração, que muda o meu desejo profundo de fazer a diferença, desenvolve os meus talentos, ou seja, trabalho em equipe, amplia as minhas forças e, como consequência, muda de patamar. O gráfico à continuação nos mostra o que é seguir um negócio fazendo sempre mais do mesmo. Então, se eu faço sempre mais do mesmo, o resultado será sempre próximo ao que eu tenho. Mas se alguém faz diferente, o meu negócio pode afundar. Agora, se eu amplio algumas iniciativas estratégicas, melhora o meu negócio. Mas eu preciso ter uma grande ambição, quer dizer, utilizando o máximo da indústria 4.0, o máximo da tecnologia que eu posso colocar no meu negócio, entendendo todo o sistema e aplicando isso de forma contínua, interferindo nos meus processos, de tal maneira que eu tenho indicadores importantes do meu negócio, eu mudo, eu tenho uma visão de futuro completamente diferente. Então, o meu futuro pode ser infinitamente melhor do que o meu passado. Eu posso levar a minha organização para outro patamar. Então, a primeira coisa, onde queremos chegar? E qual é a minha ambição? Então, fazendo isso de forma organizada e definindo, eu posso levar o meu negócio para outro patamar. Definindo a ambição, que é uma grande dificuldade, qual é o próximo obstáculo? Problema novo, desejo novo, coração novo, necessidade de mudar o meu negócio, eu preciso de me organizar. Como organizar para enfrentar esse novo desafio? Quais são as responsabilidades? Quais são as múltiplas visões do meu negócio? Quais as pessoas certas nos lugares certos? Como é a tomada de decisão? Como soluciono os conflitos? Como promove a integração das pessoas? Então, assim, como eu me organizo para enfrentar essa ambição? Então, tenho uma ambição. Segundo, muda a governança. Como temos que organizar para enfrentar esse novo momento? Terceiro, quais são as evidências? Preciso de fatos e dados. Eu preciso demonstrar a todos aqueles que participam do negócio que é possível buscar o quê? Evidências, fatos e dados, análise do ambiente interno, análise do ambiente externo. Como que eu confronto a minha ambição com a realidade? O quanto está perto, o quanto está difícil de atingir? Qual o foco que eu tenho que observar? Quais as análises preciso fazer? Quais os parceiros preciso de ter para que o meu negócio se transforme de forma estrutural e atinja aquela ambição? Então, são 3 passos, o projeto está pronto. Eu tenho um caminho seguro a perseguir e um resultado a buscar. Estou organizado para isso e tenho toda as evidências, os fatos concretos que suportam essa ambição. Ou seja, tenho condições de seguir. Vamos agora ver os próximos passos. O 4º passo é muito importante. O que será produzido no curto, médio e longo prazo? Qual é o caminho crítico? Quais são os projetos estruturais que devo conduzir? Quais são as metas e os planos de ação? Agora eu falo de metas. Agora que eu falo de metas, metas específicas do meu negócio. E falo agora de plano de ação. Muito bem, então o 4º passo, eu estou tirando do papel o meu plano. Estou tirando do papel, começo a tirar do papel a minha ambição. E começo a trazer para a operação. Porque o 5º passo é o seguinte, o meu time é capaz, quer dizer, a minha organização operacional, ela é capaz de enfrentar esse desafio. Por quê? O que tem na operação? 3 Ds que matam o negócio. São as desconexões, as disfunções e os desperdícios. Então, o meu time operacional tem que eliminar esses fatores ocultos que interferem diretamente no meu negócio. É aí que o time entra mudando o seu patamar. Agora, o passo 4 e o passo 5 nos traz uma reflexão muito importante, que é por que as estratégias falham. Esse é um trabalho realizado pela Harvard Business Review em 2008. E ao tomar conhecimento dessas estatísticas, nós mudamos o nosso conceito na prestação de serviço. Porque ao tomar conhecimento, o que é que nós chegamos à conclusão? Coisas importantes. 90% das estratégias, por melhores que sejam, falham na baixa implementação. Quando ela vai para a operação, concorre com a rotina.
Então, eu tenho uma rotina no meu negócio que caminha. Quando eu trago uma estratégia, ela concorre. E o que acontece? 63% das pessoas não sabem onde as empresas querem chegar e por quê. Somente 5% dos funcionários entendem seu papel na estratégia da empresa. E somente 3% dos executivos acreditam no sucesso das estratégias da empresa. Então, o que acontece? Eu tenho uma grande ambição, o que eu fiz? Mudei a governança, mudei a estrutura e busquei evidências. Então, mudei a maneira de fazer o plano. Olha como que a gente combate as estratégias, combate os fracassos. Tem uma ambição, muda a governança. Traga conhecimento novo. Para o quê? Enfrentar as estatísticas. Muito bem. O plano está pronto? Agora vamos. O que será produzido no curto, médio e longo prazo? A partir daí tem que envolver o pessoal. Por quê? Somente 5% dos funcionários entendem o seu papel na estratégia. E os executivos, somente 3% acreditam no sucesso. Então tem que envolver esse pessoal. Então a importância do passo 4, passo 5, ser muito bem feito, porque ele garante o sucesso do negócio. Se ele for realizar de forma mais ou menos, fracassamos. Fracassamos. Se formos fazer o possível, não vai funcionar. Nós temos que fazer o melhor. Nós temos que buscar excelência. Aqui nós temos que buscar excelência. Que é aqui que a coisa acontece. É na rotina, no dia a dia que as coisas acontecem. São aqueles que tocam o processo. Então essas estatísticas são fundamentais e mudou a nossa forma de prestar serviço. Isso foi uma mudança estrutural na forma do Acre de prestar serviço ao conhecer essas estatísticas. Isso aqui é uma mudança de estratégia de como enfrentar situações difíceis. Se eu não encontrar esse caminho, eu não consigo seguir com o meu negócio. Feito o passo 1 ao passo 5, vamos ao passo 6. Muda a função. Agora, qual é a disciplina necessária? É preciso ter disciplina, rituais de gestão, controle de resultados. O que foi planejado, como foi executado, resultado que eu atingi, mas o mais importante, o que eu vou fazer semana que vem. Como é que eu olho o futuro? Eu tenho que sempre olhar o futuro. O meu passado não é o tempo, é o legado. Então, o que eu planejei? Como que eu executei? Qual o resultado que eu obtive? Mas o que eu vou fazer semana que vem? O que eu vou fazer no mês que vem? Esse é importante parar para fazer o ritual de gestão. É o momento nobre da empresa. E nesse ponto, a governança entra aqui com o árbitro. Ele que seleciona todos os resultados alcançados e convoca o ritual de gestão. O passo 6. Todo o movimento estratégico da organização tem que ter retorno financeiro. Se toda estratégia, toda ambição que eu determinar não trouxer para a organização resultado financeiro, o meu negócio não tem futuro. As empresas precisam produzir resultado financeiro. E qual o meu objetivo aqui, trabalhando o conceito 4.0? Ter o resultado de 2 dígitos. Por esta razão, que o 7º passo é o retorno financeiro. O que eu espero em termos de retorno financeiro para os próximos anos? Então, olha bem, passo 1 ao passo 3, eu fiz o plano. Passo 4 ao passo 5, coloquei os times para trabalhar. Passo 6 e passo 7, o que eu fiz? Fui medir o resultado. Então, passo 8 é a garantia da transparência do negócio. Atender às leis anticorrupção, que nos últimos tempos, todos nós do Brasil sabemos o que aconteceu. Então, é importante ter padrão, ter política, ter regras, ter contrato de confidencialidade, relacionamento de transparência e confiança de longo prazo, com todos envolvidos no sistema, para que eu não sofra nenhum tipo de penalidade, nenhum tipo de ação que possa prejudicar o meu negócio. O que é o meu negócio? É a minha imagem, que me dá 2 produtos, a minha imagem e credibilidade, quer dizer, a minha marca. Então, eu tenho que ter transparências para garantir o resultado do futuro. Como eu posso concluir com os senhores aqui esta apresentação? Tem uma conclusão importante aí do nosso Thomas Edison. Ele diz o seguinte: a genialidade é 1%, a inspiração é 99% de transpiração. Quer dizer, nós temos a genialidade é 1% de inspiração e 99% de transpiração.
Muito bem. O que quer dizer isso em termos práticos? Eu posso ter aqui o 4.0, mas se eu não souber trazê-lo para o meu negócio e produzir resultados extraordinários, resultados exponenciais, não serviu para nada. Agora, tem que trabalhar muito. Qual o trabalho que tem que ser feito? Primeiro, a ambição. Como transformar o meu negócio com visão de futuro? E segundo, colocar todos para trabalhar focados no meu plano de trabalho, no meu objetivo, que é atingir a minha ambição. Então, essa inspiração aqui, essa frase é muito importante nos dias de hoje, de incertezas, de grandes dificuldades para todos aqueles nós que estamos envolvidos nesse processo de crescimento. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Raimundo Godoy. Que aula! Daqui a pouco estaremos juntos no debate. Bom, alguns itens da palestra que vale a pena destacarmos. 3 pontos essenciais para o negócio: pessoas, que agregam ou destroem valor; tecnologia, que permite fazer mais com menos recursos; processos, são os meios para produzir resultados. Esse é o triângulo da excelência. Precisamos rever o nosso sistema de gestão quando não estamos alcançando os resultados esperados. Então, ele nos mostrou os 8 passos da excelência. Somente 5% dos funcionários entendem o seu papel na estratégia da empresa. E para finalizar, citou Thomas Edison: a genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração. É isso aí. Começamos acelerados na gestão 4.0 para a pecuária 4.0. Vem muita coisa boa pela frente no dia de hoje. E é com prazer que recebemos o próximo convidado, maior produtor de melão do mundo, para falar sobre gestão de operações complexas. Luiz Roberto Maldonado Barcelos é bacharel em Direito pela USP, presidente da Abra Frutas, Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, sócio fundador e diretor da Agrícola Famosa e presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Fruticultura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Seja muito bem-vindo, Luiz Roberto. Olá pessoal, eu sou o Luiz Roberto Barcelos, fruticultor, produtor de melão, de melancia no Nordeste brasileiro. Sou sócio da Agrícola Famosa, sou diretor institucional da Abra Frutas, Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas, presidente da Comissão Nacional de Fruticultura da CNA e presidente da Câmara Setorial de Fruticultura do MAPA. Queria agradecer primeiro o convite, poder estar aqui com vocês, batendo um papo, falando um pouquinho da nossa experiência na gestão, né, gestão complexa de todo o processo produtivo que envolve a fruticultura, especialmente o nosso negócio, que é produção e exportação de melão. Melão, melancia, a gente tem um pouco de banana, mamão também. Sei que o público aqui que a gente está conversando mais é um público mais voltado à pecuária, né, confinamentos, mas eu acho que todo mundo aqui gosta de natureza, gosta de fazenda, e essa troca de experiência é muito importante para que a gente possa trocar conhecimentos e engrandecer. Eu acho que o objetivo é que a gente realmente saia daqui desse bate-papo conhecendo um pouco as complexidades, né, de um processo produtivo e como enfrentá-los para que a nossa produção, a nossa empresa tenha sucesso no resultado. Tá? Bom, eu queria aqui começar um pequeno organograma, onde a gente tem aqui um desenho que praticamente você tem que organizar e monitorar uma intercomunicação entre todos os setores da empresa. Acho que esse é um grande desafio, né? Nós não podemos hoje, dentro de uma organização corporativa, trabalhar com informações diversas, uma coxa de retalho. É importante que cada setor tenha a sua produção de informações, mas que isso seja interligado entre eles para que a gente possa ir evoluindo no negócio que a gente tem, né?
Então, assim, por exemplo, a gente hoje tem algumas ferramentas, né, de RP que é importante para que a gente tenha esse conhecimento. O que a gente chama de Business Process Management, né? Quer dizer, o manejo, né? Exatamente essa interface do nosso negócio, né? E o processo que isso leva. Bom, então, assim, quando a gente quer chegar no sucesso, a gente precisa ter isso. Senão, a nossa empresa vai ficar uma empresa desorganizada e sem essa organização a gente não consegue atingir os objetivos que a gente quer, ou vai levar muito mais tempo, a nossa concorrência vai ser mais rápida que a gente e a gente acaba ficando pelo caminho. Então, não é isso que a gente quer. Bom, nosso trabalho aqui é fruticultura, né? A fruticultura, ela tem algumas características muito interessantes, diferente um pouquinho da pecuária, mas algumas coisas podem ser correlatas. Nós temos que fazer todo um processo aqui de planejamento, né? Assim, o que a gente quer fazer, como a gente quer fazer. A partir disso, né, a partir de todo esse planejamento, a gente começa a tirar isso do papel e saber onde é que eu vou executar, né? As fazendas que eu vou começar a plantar a fruta, quais são os momentos, que frutas que eu vou plantar, de acordo isso com uma pré-venda que a gente normalmente faz ou de acordo com aquilo que o mercado me sinaliza que é o mais adequado. Tamanho de frutas, as variedades que a gente vai plantar de melão, de melancia, tudo isso é muito importante. A partir daí, então, vem uma sequência de processos onde a gente começa, então, a partir para a execução disso, daquilo que você planejou, e no final você começa, então, depois a colher resultados. Isso tudo é um processo de aprendizado eterno. Enquanto você estiver fazendo isso, você vai estar melhorando. Não vai ter nunca um momento que você fala assim, cheguei na excelência daquilo que eu queria, agora não preciso mais. O dia que você pensar assim, você ficou para trás. Nós temos que estar sempre evoluindo nessa questão do planejamento e da execução, né? Então, assim, esse mais ou menos é o ciclo de maturação do negócio, né? Onde a gente realmente, como começou, como muitos de vocês aqui, acho que começamos aí de uma maneira muito amadora, sem nenhum profissionalismo, produzindo de acordo com aquilo que a gente imaginava, muito no achismo, naquilo que eu acho que é correto, que não é correto, e no fim você precisa ter um pouco mais de embasamento, de informação, inclusive mais informação científica, começar a analisar melhor aqueles dados que você já começa a produzir, para então começar a evoluir dentro da empresa. E aí, no fim, você acaba chegando mais próximo de um número de uma excelência, tá? Então, assim, essas são as ferramentas que a gente pode ter, né? Nós temos aí a proposta de valor, está muito claro dentro da empresa, você tem que analisar quais são os valores que você quer, quais são os desafios que você vai ter para não chegar naquele resultado, né? Então, é um caminho que você executa ele numa direção, mas que você planeja ele numa direção oposta. Que resultado você quer chegar, né? E daí, a partir desse resultado, você analisa quais são esses desafios que você vai ter para chegar lá e, a partir daí, você elabora essa proposta de valores. Esse é o planejamento e execução, então, segue o caminho contrário, tá? E aí, falando um pouquinho da nossa atividade, né? Nós somos produtores de fruta no Nordeste, a gente utiliza a irrigação por gotejamento, e essa nossa produção, a boa parte dela é voltada para exportação. Ela vai para a Europa, abastecer a Europa no período de inverno, quando está frio lá. Então, a gente é o principal abastecedor de melão e melancia para a Inglaterra, para a Espanha, para a França, para todos os países ali do continente europeu, dos meses de setembro até mais ou menos abril, que é esse período que eles não conseguem ter a produção local. E para você atingir uma qualidade que o importador hoje requisita, que o consumidor europeu, hoje cada vez mais aqui no Brasil também, você tem que ter um domínio total dessa cadeia produtiva, onde ela é extensa, ela tem vários elos e ela tem que estar funcionando de uma forma harmônica entre eles, porque se um desses elos não estiver de acordo, o resultado final você não conseguirá ter uma fruta de qualidade, com o sabor que o cliente quer e que tenha principalmente uma vida de prateleira que te dê a condição do seu cliente poder comercializar com tranquilidade, tá certo? Então é um pouquinho do que a gente fala da integração do processo, onde você chega até antes da porteira até chegar no cliente, tá? Então isso é um pouco daquilo que a gente anda, né? Que a gente faz.
E aí está um pouquinho desses processos essenciais, né? A gente tem aqui um prazo, não é tão longo, isso aqui daria uma aula para a gente falar por muito tempo, mas a gente tem que ter muito claro dentro do nosso negócio também a responsabilidade. A gente chama o chapéu de cada um, o que cada um tem que fazer para que a gente possa ter esse resultado interessante. Tá? Então, assim, aqui um pouquinho mais da parte operacional, né? Depois que você começou, depois de todo o planejamento, a gente vai efetivamente para o campo para fazer efetivamente o plantio. Então, os solos são muito arenosos, planos na região que a gente está, índice pluviométrico baixíssimo, em torno de 400, 500 milímetros por ano, e a gente usa a irrigação por gotejo, que é com água que vem do subsolo. Antes disso, como o solo é muito pobre, muito arenoso, a gente prepara o composto, né, para poder enriquecer um pouquinho mais de matéria orgânica para que os fertilizantes que são enviados através da fertirrigação possa ter seus efeitos e possa, para que a planta absorva melhor. Então, a gente acaba fazendo um pouco mais de adubação orgânica, já que a água que a gente usa é um pouco salobra, é muito rico em sais, carbonato de cálcio, e se você usar muita adubação química, você acaba prejudicando ainda mais a qualidade dessa água, porque a gente mistura, né, esses adubos na água. Então, a gente usa um pouco mais de adubação orgânica também. Aqui um pouquinho das mudas, né? A gente faz, antes de levar para o campo a semente direta, a gente faz as mudas, e isso faz com que a gente tenha um stand no tamanho, no momento da germinação, no momento da colheita, toda a fruta está no mesmo estágio, então o mesmo padrão de sabor. E você tem também um stand melhor na área. Você consegue ter mais planta por hectare, porque eventualmente aquela planta que não germinou, que teve algum problema, ela ficou na bandeja. Você consegue colocar, então, 100% da área que você está plantando, você consegue ocupar. Isso aqui é mais ou menos para vocês terem uma ideia de como é que funciona a irrigação. Forma esse bulbo, essa umidade, que no fim ela acaba fechando a área inteira, mesmo com uma área mais arenosa. Essa mangueira ela tem 2 metros entre as linhas e 30 centímetros entre esses gotejamentos. E do lado de cada gotejamento é colocado uma plantinha, aquelas mudas que vocês viram, e aí na sequência é colocado um arco e a gente tampa faz como se fosse uma estufa, né, uma mini estufa ali, onde o melão, que tem um ciclo de 60 dias, se desenvolve pelo menos com 22, 23 dias protegido, para que a gente não precisa usar defensivo, para que ele cresça com alguma proteção dos raios solares embaixo dessa estufa, e a partir do 23º e 24º dia a gente tem que remover para que a abelha faça o seu trabalho de polinização, tá? E aí, depois em seguida disso, a gente tem aí a parte dos plantios, né? Um pouquinho mais do melão já crescido, depois você tirou essa cobertura. Então, nós temos aí um pouco de área na época da chuva, a gente procura plantar numa estufa um pouco maior. Na época que não chove, a gente usa aqui, como está aí do lado direito, um pouquinho menor. E assim a gente vai partindo para o próximo seguinte, que é a questão do manejo, né? O cuidado com o melão, os tratos fitossanitários, a parte nutricional, colocando uma bandejinha embaixo de cada melão para que não tenha aquela manchinha. Então, tudo isso faz parte do processo que a gente tem, que são repetitivos, mas ele tem que estar perfeito para poder ter um bom resultado. No final, um pouquinho aí da colheita, né, que hoje já está um pouco mecanizada, mas ela ainda é feita manualmente, a parte do corte, e o carregamento dela, e daí ela parte para as embalagens, né, dentro dos galpões, com toda a segurança alimentar, todo o cuidado para limpar, para desinfetar a fruta, e no final ela vai para a caixa e chega até o resultado, que é você conseguir colocar esse produto lá na prateleira dos supermercados mais exigentes, como Inglaterra, como Espanha e como Holanda. Então, esse é o nosso recado aqui, que a gente queria deixar com vocês. No futuro, a gente pretende cada vez mais voltar as pessoas que saíram do campo e foram para as cidades. Então, a gente pretende, é uma atividade que gera muito emprego, chegamos a 8 mil empregos direto. Então, as pessoas estão voltando da cidade para trabalhar no campo. No futuro, a gente pretende dar uma condição de vida melhor para os nossos colaboradores, levando a casa deles mais perto do trabalho, e daí vem a escola para os seus filhos e uma assistência de saúde mais próxima. Então, esse é o nosso recado. Pensem muito nessa questão da administração,
para que a gente não cometa erros, primeiro, que outras pessoas cometeram. Então, estudar o negócio, analisar muito é importante e, principalmente, né, utilizar de muita consultoria que já tem à disposição da gente para que o nosso negócio vá para frente e se desenvolva de uma forma satisfatória, que é o que todo mundo quer. Quer ter lucro a sua empresa e quer que ela seja sustentável econômica e socioambientalmente. Obrigado. Muito bom. Parabéns, Luiz Roberto, pela ótima palestra. Não deve ser nada fácil gerenciar uma operação como essa, hein? Bom, podemos destacar de forma sucinta alguns pontos importantes. Planejar e executar são processos de eterno aprendizado. Enquanto estiver na atividade, estará melhorando, evoluindo. No dia que acreditar que alcançamos a excelência e não precisamos mais, ficaremos para trás. Para atingir a qualidade que o importador requisita, que seus clientes desejam, você tem que ter o domínio total da cadeia produtiva. Ela é extensa, com vários elos, e tem que estar funcionando de forma harmônica entre eles. Bom, se a internet cair aí, entre novamente no link aqui do evento para continuar a acompanhar o conteúdo. Sempre atualize a página para qualquer interrupção da transmissão, tá certo? Bom, se perder alguma informação, iremos disponibilizar posteriormente as palestras lá no stand de suporte. Aliás, para quem estava inscrito, mas perdeu o conteúdo da semana passada, as palestras do encontro de recriadores estão disponíveis também no stand de suporte. Para acessar, utilize o e-mail da sua inscrição e senha Scott2020, tudo junto e minúsculo. E agora vamos falar sobre gestão de pessoas. Trouxemos um caso da pecuária leiteira, pois sabemos que, independente da área de atuação, trabalhar motivado e alinhado ao propósito da empresa é a base para o sucesso. Convido o Sandro Wieczniewski, que é médico veterinário pela UFPR, especialista em gestão estratégica de empresas leiteiras e instrutor do curso MDA, junto ao Instituto Agro Mais Lean, sócio e gerente da área de leite da Star Milk Alimentos. O espaço é todo seu, Sandro. Olá, pessoal. Muito bom estar com vocês neste evento. Meu nome é Sandro Luiz Wieczniewski. Eu sou médico veterinário, resido aqui no oeste do Paraná, em Cascavel, e temos o nosso negócio agropecuário aqui na região oeste, em Céu Azul, precisamente em Céu Azul, a 40 quilômetros aqui de Cascavel. E hoje agradeço o tempo de vocês para nós estarmos discutindo rapidamente aqui um ponto importantíssimo em todo o negócio, mas principalmente nos agropecuários, aonde nós somos altamente dependentes de pessoas. Todo negócio é altamente dependente de pessoas, mas os nossos negócios agropecuários, por mais evoluídos que eles estejam, por mais tecnológicos que eles estejam, nós sempre vamos ter pessoas envolvidas todos os dias nos nossos negócios. Eu tenho uma produção de leite aqui, mas hoje eu vou falar de negócio. E negócio agropecuário, ou seja, serve para a agricultura, para suíno, serve para o gado de corte, todo e qualquer negócio que as pessoas estejam envolvidas. Para isso, eu vou contar um pouquinho do que aconteceu comigo na minha vida pessoal e rapidamente o que aconteceu no nosso negócio. Tudo isso passa por 2003, quando eu tive que buscar, eu achava que o sucesso da nossa leiteria não estava sendo alcançado, e eu achava que isso estava muito intrínseco, muito ligado à parte técnica. E fui buscar uma ajuda na parte de gestão. E quando a gente fala de gestão, a gente pensa em gestão administrativa, gestão do tempo, gestão financeira, gestão tecnológica, gestão de processos e também gestão de pessoas. E aí eu fui até Piracicaba para conhecer essa pessoa, o professor Paulo Machado, que é diretor do Instituto Clínica do Leite e também da Escola Agro Mais Lean. E
Lá ele tinha um curso de pós-graduação, como se fosse uma pós-graduação, e eu ingressei nesse curso buscando esse aperfeiçoamento aí na gestão do negócio agropecuário. Bom, chegando lá, o curso se desenrolando, tendo parte de processos, tendo parte técnica, tendo parte de gerenciamento do negócio, e eu fazendo perguntas ao professor, perguntas. O professor um dia pegou no meu braço, chegou e falou assim: Sandro, o que você está me perguntando não está escrito nos livros. Olhem as vacas, olhem os animais. As respostas que você está querendo para essas perguntas não estão mais nos livros, estão nas vacas. E assim eu segui o seu conselho. Não larguei os livros, mas comecei muito mais a olhar os animais. Bom, eu fiz esse curso durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, durante 7 anos. Mas lá pelo 3º ano, eu continuei fazendo perguntas e o professor Paulo falou para mim: Sandro, as perguntas que você está fazendo agora não estão mais nos animais. Pare de olhar os animais. Eu falei: puxa, agora que eu aprendi a olhar os animais, o senhor está dizendo para eu parar? Ele falou: não pare totalmente. Mas as respostas que você quer agora estão nas pessoas. Pare de olhar os animais e comece a olhar as pessoas. E aí sim você vai ter resposta para essas perguntas que você está me fazendo. E dali para frente, a gente continuou seguindo o seu modelo, a sua filosofia de entendimento das pessoas. E agora, contando esta história para vocês, é que eu vou partir para a história da fazenda. Mas antes disso, eu só quero que vocês pensem em uma coisa muito simples. Todo negócio, qualquer ele que seja, vive de resultado. Vive de resultado que a gente chama ideal. E o resultado ideal do negócio é composto por 2 bases muito fortes. A primeira são os meios, é a parte tecnológica, são os animais, é a terra, são os processos, ou seja, tudo aquilo que envolve efetivamente o conhecimento, tudo aquilo que envolve o seu negócio. Mas só isso não garante o resultado ideal. Você precisa ter pessoas com comportamentos ideais para o seu negócio. E aí é que vem a pergunta: qual é o comportamento que vocês querem das pessoas que trabalham no seu negócio? E o professor sempre nos explicou desta maneira: eu quero pessoas que tenham o seguinte comportamento, que elas consigam trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, que elas queiram melhorar todos os dias aquilo que ela está fazendo, que ela faça o combinado e queira melhorar, mas principalmente que ela faça isso porque ela quer e não porque tem alguém mandando. Este é o grande segredo, é fazer com que as pessoas façam o que tem que ser feito, querendo melhorar todos os dias, porque elas querem. Como que nós conseguimos isso? Nós conseguimos isso por um sistema, por um modelo de gestão que nós chamamos de Agro Mais Limpo. E agora eu vou contar o que aconteceu no nosso negócio. Como grande parte dos negócios, nós iniciamos a Star Milk, nós chamamos ela aqui de Star Milk Mais Limpo, ok? Que tudo que nós vamos falar vem da filosofia Lean. O professor trouxe da indústria e colocou isso no agro. E nós iniciamos, como a maior parte do negócio, essa é a nossa propriedade, e nós passamos a olhar a estrutura física. Procuramos construir o que de melhor existia para as bezerras, para as vacas em cria, para as vacas na maternidade, para as vacas secas, para as vacas em lactação, qual que era a melhor ordenha, qual que era o melhor sistema de alojamento. Ou seja, nós nos preocupamos com os meios, com a estrutura física. E mesmo assim, tendo o melhor que nós podíamos construir, os resultados não eram os que a gente chamava de ideais. Aí eu fui entendendo junto ao professor que só isso não bastava, que as pessoas tinham que entender por que elas estão fazendo e como elas têm que fazer. E eu fui ensinando, sendo médico veterinário, ensinando todos os meus funcionários a fazer tudo aquilo que eu sei fazer. E fui ensinando eles a fazer cirurgia, deslocamento de pomazo, cirurgia de nutriação, cirurgia de cesárea nas vacas. Cada funcionário meu, fui ensinando eles a fazer ultrassom, fui ensinando eles a parte eletroeletrônica, funcionários que até então não tinham convívio. Nós acreditamos que as pessoas podem aprender, mas só isso também não bastou para ter sucesso. Aí nós passamos para outra fase que o professor tinha nos falado, que é ter um sistema robusto, fazer com que as pessoas consigam trabalhar daquele jeito. Ou seja, eu tenho que ter uma metodologia, que é o Agro Mais Limpo.
E essa metodologia consiste em que as pessoas se reúnam diariamente, que as pessoas entendam como é importante elas falarem, quais são os problemas que eu tive ontem, como eu resolvi eles. E efetivamente o que eu vou fazer hoje. Isso é um aprendizado muito grande, a gente chama isso da reunião diária, e ela dura 5 minutos. Nós fizemos com que as pessoas entendessem os seus indicadores. Pessoal, não adianta ter um indicador no computador, ele ajuda, mas é o funcionário, aquele que executa, ele precisa entender de uma maneira simples, fácil, clara, o que está acontecendo no dia a dia do seu trabalho. Nós fomos mostrando aos nossos funcionários que eles tinham que anotar tudo aquilo que acontecia de defeito, que a gente chama aqui de anomalia, porque só assim nós íamos aprender e não íamos esquecer ao longo do tempo. E nós ensinamos a eles que se nós fizéssemos um quadro simples, a gente organizava a semana inteira de trabalho, que ninguém ia esquecer nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de serviço, porque a cabeça nossa é 1000. Mas só isso não bastava. E nós entramos na última fase do aprendizado que hoje nós estamos junto da Starlink, que é basicamente as pessoas entenderem das pessoas. É Ivone, essa mulher aí de vermelho que vocês estão vendo, ela tem que entender, ela é supervisora, ela tem que entender as dores da Cris, essa de verde. Qual é o problema que a Cris está enfrentando hoje? Por que ela não está trabalhando bem? O que aconteceu com ela? Pessoa tem que entender de pessoa, gente tem que entender de gente. Nós temos aí o Alexandre ensinando para o Márcio o que é a dificuldade que ele está tendo, qual é a dificuldade que ele está tendo no dia a dia, por que aquele dia não está legal para ele. Pessoal, o grande segredo também é nós, que somos a geração mais nova, entendermos os nossos pais. É gente entendendo de gente. Esse de branco aí no meio é meu pai. Tem 77 anos e trabalha todos os dias aqui. Eu tenho que entender a cabeça dele. Não adianta eu falar, ele é atrasado. Não. Tudo que existe aqui veio pelo braço dele. E eu, como uma geração mais nova, tenho obrigação de entendê-lo. Obrigação de entendê-lo. O grande negócio é que pessoas entendam de pessoas. Não adianta aprender apenas técnicas, não adianta aprender apenas sobre animais, tem que aprender sobre gente quando nós temos o convívio. Porque no final de um dia de trabalho, no final de uma semana, de um mês, ou de uma vida de trabalho, o que importa basicamente é isso que vocês estão vendo. É esse menino de branco ali, ó, que começou a trabalhar com nós roçando, cortando grama, o Adilson, e que hoje está formado em administração de empresas, que controla o estoque, igualzinho a Toyota controla o estoque dela por dentro do Kanban, e que se sente feliz e realizado no nosso negócio. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. E gravem, se puderem gravar, uma única frase. Gente precisa entender de gente. Obrigado. Muito obrigado, Sandro, pela excelente apresentação. Bom, avaliando rapidamente alguns pontos apresentados, podemos destacar o seguinte: o resultado ideal de um negócio é composto por duas bases muito fortes. Os meios, que são os processos, tecnologia, animais, entre outros, e as pessoas com comportamentos ideais. Esse comportamento ideal seria pessoas que consigam trabalhar em equipe, que queiram melhorar todos os dias o que estão fazendo e, principalmente, que façam isso porque elas querem e não porque alguém está mandando. As pessoas têm que entender o porquê elas estão fazendo e como elas têm que fazer. Além disso, elas têm que se reunir diariamente, têm que entender como é importante falar sobre os problemas encontrados e como eles foram resolvidos. O grande negócio é que pessoas entendam de pessoas. É isso aí, pessoal. Um recado importante: os participantes que entrarem nas salas dos estandes virtuais e interagirem com os patrocinadores através de videochamadas ou chat durante o networking estarão concorrendo a um bate-papo exclusivo sobre consultoria pecuária com o Alcides Torres, o Scott, e a equipe de inteligência da Scott Consultoria. Um grupo fechado com apenas 10 pessoas. Por isso, não deixe de visitar os estandes. Os patrocinadores estão em condições exclusivas de produtos e serviços. Além do mais, ainda dá para concorrer a uma consultoria mercadológica gratuita. Então, para falar sobre gestão de custos operacionais, convido ele,
que é engenheiro agrônomo e mestre em ciência animal e pastagens pela Exalc USP, consultor de indústrias, de nutrição animal e também de confinamentos. Fernando Junqueira Franco, seja muito bem-vindo ao encontro de confinamento da Scott Consultoria. Então, eu vou falar aqui sobre gestão de custos operacionais em confinamento, né? Onde que está o custo operacional de um confinamento? Isso daqui é o fluxograma básico de todos os processos, etapas e recursos de um confinamento. E é importante a gente saber que os custos operacionais permeiam todo o processo de confinamento. Cada etapa requer determinados custos para funcionar. Os custos operacionais, então, eles estão espalhados por toda a operação, desde a originação, passando pela operação, comercialização, até análise financeira, né? Então, custo operacional não é um item exclusivo, e sim um componente composto de diversos subitens ou subcomponentes, tanto variáveis, quanto semifixos, quanto fixos, né? Os custos variáveis são aqueles que são diretamente correlacionados com o volume produzido. Quanto mais bois eu tenho, maior é o meu custo variável. Já os custos fixos não são, em nenhum momento, correlacionados ao volume produzido. Não interessa a quantidade de bois que eu produzo, os meus custos fixos são os mesmos. E os semifixos, sim, também variam em relação à quantidade produzida, porém não de maneira direta ou linear, né? Então, o que acontece, vejam vocês, que o custo operacional é uma série de custos agrupados, né? E que a gente acaba agrupando no famoso número reais por cabeça-dia, né? Agora, por ser uma série de custos ou uma série de componentes, ele acaba tendo uma certa dificuldade em apuração. E por isso, muitas vezes, não se é dada a devida atenção a esse componente, né? Ele também tem uma menor participação em relação aos custos de reposição e nutrição, né? Como eu já falei, a dificuldade de apuração de uma série de componentes acaba prejudicando um pouco. E também, muitas vezes, há uma necessidade de rateio, ou seja, o custo da oficina, quantos por cento é do confinamento, quantos por cento é da agricultura? O custo do escritório, para onde que eu jogo, né? Além disso, um outro fator que dificulta um pouco a análise é que alguns componentes do custo operacional, nós vamos ver mais para frente, são de difícil manipulação. Uma vez que a minha fábrica de ração foi montada e ela não permite bascular caminhão, por exemplo, eu vou sempre ter um custo de descarregamento que eu não tenho mais como mexer. E aí, por isso, eu acabo não dando atenção para isso, já que eu não posso mexer, né? E aí, muitas vezes, infelizmente, a gente acaba trabalhando com um custo aproximado, para não dizer até chutado. É o famoso R$1 por cabeça-dia de operacional, ou R$1,20, R$1,50 por cabeça-dia de operacional. Mas não deveria ser assim. Por quê? Porque é no custo operacional onde o pecuarista tem um maior poder de ação, né? Os custos que eu chamo aqui de comerciais, vamos falar compra de gado, compra de insumos, até o preço de venda, a gente até consegue se proteger, mas você não manipula, você não determina o preço de compra do teu boi magro, nem o preço do milho. Você pode sim se proteger, comprar bem ou comprar mal, mas não tem tanto poder de ação assim. Já os custos, vamos chamar de zootécnicos, eu até consigo manipular de certo modo ou até uma determinada maneira. Por exemplo, composição da dieta. Eu posso mexer na composição da dieta, dependendo dos ingredientes que eu tenho, e trabalhar o custo dessa dieta. Consumo de matéria seca. Eu posso trabalhar o custo diário, dependendo de ferramentas nutricionais, para aumentar ou diminuir o consumo de matéria seca. E, consequentemente, a eficiência biológica, né, que é a conversão de tudo isso, eu também posso, de alguma maneira, manipular com tecnologias, aditivos. Mas isso tudo é um pouco limitado, porque eu estou sempre baseado num componente biológico, que é o animal, e a bioquímica nutricional, né? Já os custos operacionais são 100% manipuláveis, né? O meu custo de mão de obra eu consigo determinar, eu consigo contratar, eu consigo demitir. O consumo de combustível, né? Eu posso trocar uma máquina que consome muito por uma mais eficiente.
meus custos de manutenção. Eu posso simplesmente falar que não vou mais fazer manutenção nenhuma e meu custo de manutenção nesse momento é zero, apesar de que lá na frente vai ser maior. Custos administrativos também eu consigo otimizar. Ou seja, apesar da menor participação, né, eu tenho maior poder sobre essa fração da participação do meu custo. Tá? E quais os fatores que influenciam o custo operacional, o que eu posso manipular para ter de fato, gestão do custo operacional? Vou voltar um pouquinho. E quais os fatores que influenciam no meu custo operacional e que eu posso manipular para, de fato, fazer gestão do custo operacional? Né? A gente tem que sempre lembrar dessa gangorra aqui, a gangorra entre investimento e custo operacional. De maneira geral, quando isso é bem feito, maiores investimentos devem representar para mim um menor custo operacional. E vice-versa. Se eu vou ter um menor investimento, eu tenho que talvez aceitar custos operacionais maiores ali para frente. Né? Essa gangorra é apoiada na pirâmide de basicamente 3 grandes pontos de atuação: o controle e a apuração, os procedimentos operacionais e os recursos físicos que eu vou ter, principalmente infraestrutura e equipamentos. Essa pirâmide representa a gestão dos custos operacionais. Falando agora de recursos físicos e infraestrutura. Infraestrutura, obviamente, impacta diretamente vários custos operacionais. Custo de manutenção, mão de obra, acidentes com animais e mortalidade, segurança das pessoas, consumo de combustível, depreciação, desperdício, enfim. E, além disso, impacta demais produtividade através de conforto e desempenho animal. Né? Importante ressaltar na infraestrutura que, uma vez que ela está estabelecida, os seus impactos de custo vão ser de difícil manipulação para sempre. Né? Por exemplo, o meu silo trincheira está a uma determinada distância da minha fábrica de ração ou do local de carregamento do concentrado, de forma que, para o resto da minha vida, ou para o resto da vida útil desse silo dessa fábrica, eu vou ter que arcar com esse custo de mobilização do vagão e muitas vezes até da carregadeira para lá. Isso é só um exemplo. Por isso é muito importante a gente pensar antes de implantar a infraestrutura, ou pensar em projeto. Né? O que o projeto deve conter? Deve ser muito bem pensado e deve considerar crescimento a longo prazo. É muito comum, quem nunca viu um confinamento que foi feito para 1.000 cabeças e hoje eu quero confinar 5.000 e não cabe mais. Né? Ou não cabe mais linhas, ou a fábrica não dá mais para ser ali. Flexibilidade no uso de alimentos. Né? Surgem cada vez mais novas matérias-primas, novos subprodutos. O meu projeto tem que pensar que eu tenho que ter flexibilidade para trabalhar com isso. Redução de mão de obra e de combustível, né? Pensar muito em trajeto, em layout, evitar ao máximo tráfego cruzado de animais e veículos internos e externos. Isso é um componente de custo operacional. Eu não posso parar o carregamento de animal porque está chegando milho. Né? Ou eu não posso interromper o trato porque eu tenho que tirar um lote de lá. Isso tem que ser pensado no projeto. Né? Reduzir ao máximo a possibilidade de acidentes com pessoas, animais, veículos. E aqui eu gosto de ressaltar que mesmo que aumente em custo, nesse caso a gente sempre tem que pensar nisso, independente de custo, segurança em primeiro lugar. Exigências ambientais que existem ou que vão surgir, a gente sempre tem que considerar que a exigência ambiental só vai piorar, nunca vai ficar menos restrita. Também levar em consideração o tempo de construção, a durabilidade dessa infraestrutura e os custos e facilidade de manutenção. Falando agora de recursos físicos, equipamentos também impactam diretamente o custo de manutenção, mão de obra, acidente, consumo de combustível, desperdício, além de impactar a produtividade, principalmente na eficiência de trato. Aqui é uma equação muito importante para a gente sempre ter em mente quando vai falar em investimento de equipamento, que é o custo efetivo. O que é o custo efetivo? São todos os custos que eu tenho para operar um determinado equipamento, então os custos variáveis de consumo de combustível, mão de obra, enfim, mais a depreciação e os custos de manutenção dele, tudo que eu gasto para operar o equipamento, dividido pela capacidade que esse equipamento tem, multiplicado pelo tempo efetivo trabalhado. Então é mais ou menos um equipamento que me custa R$200 a hora operada dele, mas ele tem a capacidade de transportar 10 toneladas, por exemplo. Isso significa que o custo desse equipamento é R$20 por tonelada. Agora, se o tempo efetivo dele trabalhado, ele só passa 50% do tempo dele carregando alguma coisa, e os outros 50% dele ele está vazio, se deslocando, o custo dele não é mais 20. O custo dele passa a ser R$40 por tonelada
hora. Então, custo efetivo é algo importante a considerar na hora de dimensionar equipamentos. E sempre considere também o que eu chamo de custo do tempo parado ou tempo perdido. Em geral, o tempo que a tua máquina ficou parada para fazer uma manutenção custa muito mais para você do que efetivamente a manutenção. Aquele filtro, aquela correia que você deixou de trocar quando ela devia estar parada, né? Eu chamo isso de custo da dor de cabeça. Isso é muito comum acontecer nos confinamentos brasileiros. Para evitar isso também, a gente tem que sempre trabalhar nos procedimentos operacionais. Procedimentos simplesmente é a maneira de fazer as coisas. E todo mundo tem maneira de fazer alguma coisa. Até eu, para escovar o dente, tenho um procedimento. A questão é que pouca gente escreve, pouca gente documenta o seu procedimento, né? O procedimento bem escrito e documentado, ele me permite repetibilidade, eu permito treinar uma pessoa a executar aquela ação da mesma forma que eu executo e permite replicar, permite com que mais pessoas possam executar como eu. Ele deve ser muito bem pensado, né, com foco na qualidade da tarefa e no custo, ou seja, toda tarefa que eu vou executar, eu preciso pensar em fazê-la da forma mais eficiente, melhor e mais barata possível, e escrevo isso para treinar as outras pessoas. E deve ser revisado e melhorado periodicamente. Aqui está só um exemplo de uma fazenda americana, de cria, não é nem confinamento, que em 2012 já tinha seu caderno de procedimentos operacionais. E a gente precisa implantar isso em todas as fazendas e, consequentemente, nos confinamentos brasileiros. E um outro ponto para fazer gestão de custo operacional é o controle e apuração, que significa coletar, processar os dados e tomar decisão baseado nas informações. Eu caminho nos níveis de coleta de informação, ou seja, eu passo de nenhuma coleta, que infelizmente ainda é a maioria de alguns sistemas brasileiros, para uma anotação simples, a famosa caderneta, onde eu anoto no papel, até pegar essas informações, esses dados, e jogar num componente eletrônico, uma planilha eletrônica, um Excel, por exemplo, né? A maioria das fazendas brasileiras está evoluindo para isso aqui, apesar de que os bons já estão no nível 4, onde eu processo esses dados planilhados eletronicamente, calculo indicadores, gero gráficos, faço equações para me ajudar a tomar a decisão. Só que isso com interface humana. Conforme eu vou caminhando nesses níveis, eu vou aumentando a qualidade e a utilidade dos dados, porque eu os transformo em informação. Porém, eu vou aumentando o meu custo de mão de obra, porque eu tenho mais interface humana processando e trabalhando com esses dados, né? O mais moderno, atualmente, tem sido coletar, processar e gerar informação de maneira automática. É o que nós temos chamados de automação. A qualidade da informação melhora, porém o custo acaba diminuindo de coleta de mão de obra, porque eu tenho menos interface humana e, consequentemente, também tenho menos chance de erro, né? E o último nível é, além de coletar automaticamente essas informações, alertar o usuário sobre desvios. Ou seja, as informações já são coletadas e processadas automaticamente. Eu não preciso mais ficar manipulando. Mas eu também não preciso mais ficar olhando todas as informações sistematicamente todo dia para tomar decisão. Se está tudo bem, está tudo bem. Me avise quando está fora do parâmetro que eu especifiquei. Ou seja, eu consigo baixar ainda mais o meu custo de mão de obra com controle de dados, porém melhorando ainda mais a minha qualidade e a minha eficiência. Então, fazendo um resumo que eu queria deixar para vocês aqui, custo operacional é sim mais complexo de apurar, mas ele não deve, de hipótese alguma, ser deixado em segundo plano, né? Apesar dele ter uma participação menor no custo total, né, e ele ser complexo por ele ser multicomponente, é aqui que a gente encontra uma grande oportunidade de melhora do nosso resultado financeiro, principalmente sem depender do mercado e da conjuntura externa, né? Agora, para fazer uma boa gestão desses custos operacionais, primeiro precisa ter um bom projeto. Fica muito difícil otimizar custo operacional em algo que não foi pensado antes. Segundo, assumir que muitas vezes o investimento maior vai me permitir um custo operacional menor ao longo do tempo, desde que isso seja bem feito, né? Terceiro, bons equipamentos. Isso é indispensável. Lembre sempre do custo do tempo parado ou do custo da dor de cabeça. Quem está direto na operação de confinamento sabe bem do que eu estou falando, né? Sempre pense, aprimore, escreva e treine seus colaboradores em procedimentos operacionais. Comece em processos críticos, comece com pouco,
mas vá criando a sua biblioteca de procedimentos operacionais e tenha pessoas treinadas para fazer as ações de maneira sempre pensada e eficiente. E utilize ferramentas de controle e automação inteligentes, né? A ferramenta de controle e automação não deve só coletar dado, ela deve te entregar uma informação para tomar a decisão e não dados brutos. Era isso que eu queria passar para vocês, esse é o recado, muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Parabéns pela palestra. É importante destacar os seguintes pontos apresentados. O custo operacional é uma série de custos, de componentes. Por isso, há uma certa dificuldade na sua apuração. Por esse motivo, não é dada a devida atenção. Citou o exemplo da gangorra entre investimento e custo operacional. Quando bem feito, maiores investimentos devem representar um menor custo operacional e vice-versa. Cuidado com a infraestrutura. Uma vez estabelecida, seus impactos no custo serão de difícil manipulação para sempre. Citou o exemplo da distância do silo trincheira até a fábrica de ração. Procedimento bem escrito, documentado, permite repetibilidade, permite treinar uma pessoa a executar uma função da mesma forma como eu a executo. Gostaria apenas de lembrar que as perguntas aqui na plenária deverão ser enviadas exclusivamente pelo aplicativo do evento no item Perguntas. Inclusive, já recebemos muitas perguntas pelo aplicativo e, sem dúvida, teremos um excelente debate. Nossa próxima e última palestra do bloco será sobre gestão de dados, Big Data e Blockchain. Trouxemos um caso da suinocultura, que com certeza nos fará refletir muito. É com muito prazer que convido o senhor Arlan Marcos Lorenzetti, gerente de suinocultura da Copérdia, bacharel em ciências biológicas pela UNC, especialista em genética, evolução e biodiversidade pela UFP, especialista em gestão do agronegócio pela UNO Chapecó. Também especialista em gestão de cooperativas pela UNC. Possui os seguintes MBAs: Energias Renováveis e Administração de Empresas pela FGV e Inovação pelo Senac. É com você, Arlan. Olá pessoal, me chamo Arlan Marcos Lorenzetti, trabalho na Copérdia, Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia, há 20 anos e estou aqui para falar sobre um tema importante que é a suinocultura 4.0. A nossa cooperativa tem 52 anos, 17 mil associados, 1,3 mil colaboradores e fatura 1,6 bi no ano, em aproximadamente 200 municípios. Nós temos hoje no nosso fomento de produção, o mapa de atuação que vocês estão vendo é todo o sul do Brasil, Rio Grande, Santa Catarina e Paraná. 65 mil matrizes produzem mais de 130 mil suínos por mês que nós entregamos para a cooperativa central Aurora, que é a nossa cooperativa mãe. E esse negócio fatura 380 milhões hoje dentro da nossa cooperativa. Nós estamos então aqui para falar um pouco sobre a gestão de dados, Big Data e Blockchain. Big Data é uma ferramenta, né, como o próprio nome fala, né, são grandes dados, né? Ele tem a missão de tratar grandes números, fazer uma gestão de dados de forma assertiva. E o blockchain dá segurança para isso, fazendo com que a gente torne o blockchain uma espécie de cartório, né, onde você não consegue alterar a documentação se não é a sua empresa ou a pessoa que deseja alterar, guardando com bastante segurança esses dados. A suinocultura, então, como um todo, quando a gente fala em gestão, nós temos aí hoje um desafio muito grande de fazer a gestão em escala, devido aos grandes players que existem, granjas, né, grandes investimentos feitos por produtores, por agroindústria,
e também nos remete a pensar de como era a gestão no passado através do caderninho que vocês estão vendo agora. Essa era a gestão da suinocultura do passado. Há 20 anos atrás era assim que se trabalhava. Hoje, com grandes granjas, grandes investimentos, né, a produtividade, a escala de produção fez com que o produtor crescesse, investisse nestas granjas, fez com que a agroindústria crescesse e fizesse novos conglomerados com uma instalação moderna, assim como as granjas, fazendo com que a gente fortaleça ainda mais a relação produtor, agroindústria e equipe técnica. Então, para nós termos um fomento, uma produção com bastante ênfase nessa parte de gestão e forte para enfrentar os momentos de crise, ou seja, sabermos de fato quais são os nossos custos de produção, quais são os nossos desafios produtivos, quais são os dados ou técnicos que nós temos, nós precisamos ter, com certeza, esses 3 pilares andando junto. A Copérdia, nesse contexto, em 2014, através de um trabalho muito forte com a Agrinis, que é a nossa parceira de inovação, implantou o trabalho chamado Programa Mais Um, ou seja, fazer com que a gestão até então do caderninho e mesmo tendo um software chamado S2 fosse mais profissionalizada, fosse trabalhado muito mais a parte técnica e a parte de pessoas, fazendo com que a gente aproveitasse melhor os desafios zootécnicos, ou seja, melhorar ainda mais os nossos dados. E chegou um momento que a produção ao redor da cooperativa fez com que a cooperativa também pensasse da seguinte maneira: como é que eu vou fazer a gestão de todos esses dados através de planilha de Excel, através de informações que não nos ajudam a termos assertividade no futuro, ela só ajuda a ter a gestão para o presente. Com isso, a gente começou a pensar bastante na forma de gestão de hoje, que é uma gestão reativa. A gente olha pelo retrovisor e não olha para frente, né? Então, nós precisamos tomar as decisões com informações de hoje, predizendo aquilo que a gente pode enfrentar amanhã. Por isso que surgiu o termo na Copérdia, gestão em tempo real. Através desse termo e dessas parcerias, nós fomos desenvolvendo junto aos nossos produtores, junto à equipe técnica, ao conselho de administração, uma forma de se trabalhar de forma preditiva, analisando os contextos e os desafios do produtor, da equipe técnica, quais são os desafios que um extensionista, um impactador de realidades, que a gente chama também, e do cooperado lá do campo, o que poderia ser feito diferente para que ele tivesse melhores dados. Com isso, a gente começou a alinhar ainda mais as pessoas aos sistemas e as decisões entre isso, o uso dessa plataforma chamada Copérdia em tempo real. Hoje, todas as nossas granjas contam todos os profissionais que trabalham nessas granjas contam com vários aplicativos, e esses aplicativos se transformam em centralização de informação. Aí vem o Big Data, né? O Agrinis SC4, o Agrinis Edge, que nos ajuda a analisar em tempo real gráficos, números, o Agrinis Corp, que é a centralização de tudo o que acontece no momento. Então, eu posso usar no meu escritório, o produtor pode usar na sua barreira sanitária um televisor com aquilo que está acontecendo na granja, em tempo real, na parte interna, seja número de leitões nascidos, peso ao desmame, número de fêmeas cobertas, repetição de cio, enfim, vários índices zootécnicos em tempo real para essa gestão. E também nós temos o Presence, que é um aplicativo de uso do nosso técnico, do nosso extensionista. Conforme ele vai fazendo as visitas técnicas, vai lançando esses dados em tempo real. A agroindústria tem esse número, a cooperativa tem. Enfim, é essa a grande forma da gente trabalhar hoje, em tempo real. Também a gente definiu padrões de instalação para o sensoriamento, por exemplo. Nós temos hoje em tempo real temperatura dos galpões da parte interna, parte externa. Nós temos temperatura da água, umidade relativa do ar, níveis de CO2, né, amônia. Nós temos todas as informações necessárias para que a gente possa orientar o produtor integrado, para que a gente possa cobrar também ele e o extensionista em um manejo adequado que faz com que a genética possa expressar
o seu maior potencial no animal, e é dessa forma preditiva que nós estamos trabalhando hoje, por isso que é Copérdia em tempo real. Alguns gráficos que se constrói diariamente, tudo através da centralização da informação, fazendo com que a gente defina quais são a temperatura mínima e máxima do galpão e o que aconteceu durante o dia. Então, para quem é suinocultor, sabe que o animal que é acometido por frio, no outro dia, posteriormente, ele vai ter desafios entéricos, respiratórios e assim por diante. Ou seja, consumo de água em uma instalação. Por que em alguns momentos o pico de consumo é muito alto e outro é muito baixo? Se a temperatura não é adequada da parte interna. Então, a gestão em tempo real fez com que a Copérdia e os produtores se aproximassem ainda mais em prol do único objetivo, que é ganhar mais financeiramente, melhorando nossos índices técnicos. Nesse contexto também entra a função do blockchain. O blockchain nada mais é que um livro-razão da contabilidade que você tem na sua empresa, só que de forma aberta ao público, mas de uma forma muito segura, fazendo com que ninguém possa alterar as informações que estão lá. Então, isso também dá credibilidade para a Copérdia dizer que ela é a única cooperativa hoje que faz uso do blockchain de todas essas informações. É aberta ao público e com a segurança que as pessoas podem acessar esse conteúdo sem alterar números ou alterar qualquer tipo de informação que lá está. Como, por exemplo, uma guia de transporte animal, como, por exemplo, um boletim sanitário, que é importante, é um documento necessário para o transporte e transferências de animais para as granjas. Nós temos, então, nessa linha de pensamento, quando a gente fala de inovação, a curva, o gráfico de Gartner, né, que mostra esse ciclo de inovação. Então, para nós também foi um desafio sair do quadrado, pensar diferente, sair do caderninho e ir para a parte lá do S2 propriamente dito e posteriormente a plataforma em tempo real. Esse pico da inovação, vocês com certeza terão algum desafio também, ou tem desafio com os vossos clientes, os produtores que nos assistem nesse momento também. E é natural do ser humano entender que tudo que é novo é bom, é bonito, mas uma porcentagem das pessoas vai esperar que alguém implante para ver se funcione, outra não vai implantar e alguns vão implantar depois que tudo estiver ok. Para nós, esse ciclo de inovação se resume no triângulo de ouro da gestão. Para nós, a operação através do método, as pessoas através da liderança e a informação através do conhecimento é o platô, digamos assim, de segurança que a empresa continuará inovando, que os produtores continuarão pensando de forma aberta, assim como a Copérdia faz hoje na inovação. É uma cooperativa de inovação aberta. E nós queremos que o produtor também pense dessa forma. Quanto mais informação e mais conhecimento, melhor gestão ele terá dos seus negócios. Neste contexto, a Copérdia treinou toda a sua equipe técnica através de uma certificação do Pensamento Mais Um, que é realmente pensar diferente na parte de gestão, entender que a gente só consegue melhorar tecnicamente se nós conhecermos os números e os dados da nossa granja. Seja ela na parte de agricultura, bovinocultura de corte, suinocultura, aves, eu não consigo dar assistência se não tiver números. E os números bem utilizados fazem com que a gente tenha melhora nos índices técnicos e econômicos. Nós reunimos a cada 3 meses todos os nossos produtores que fazem parte do programa, chamado Programa Mais Um, e esse alinhamento é importante para nós chegarmos na evolução da produtividade de desmamados fêmea-ano, que na suinocultura é o grande índice que todo mundo busca. Então, vocês observem aí que até 2013 nós tínhamos uma produtividade aí que não passava de 24 desmamados fêmea-ano, e de 2014 até 2019, com a implantação desse sistema de gestão, através dos encontros e hoje, através da gestão online em tempo real, nós conseguimos aumentar aí praticamente 0,7 leitões desmamado fêmea-ano. Isso impacta financeiramente muito numa propriedade, numa cooperativa e na indústria que espera esse animal na plataforma na hora do abate.
Nós tínhamos, então, até 2014, 95% dos produtores abaixo de 28 leitões desmamados fêmea ano. Hoje nós temos aproximadamente 39%, sabendo que mais de 61% hoje estão acima de 28 desmamados fêmea ano. Esse ano de 2020, encerraremos praticamente o ano com 33 desmamados fêmea ano. Para nós chegarmos nesses números, nós contamos com uma equipe coesa, essa equipe que faz acontecer no campo e sempre trabalhando em conjunto com o produtor e com a agroindústria. Não existe elo que aguente trabalhar separado, a gente precisa trabalhar todos juntos e essa informação, essa é a apresentação que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Então, gestão de dados, Big Data e Blockchain é o caminho para a suinocultura, para a gestão 4.0. Muito bom, Arlan. Muito obrigado. Podemos destacar os seguintes tópicos numa rápida análise. Precisamos tomar as decisões com informações de hoje, predizendo aquilo que poderemos enfrentar amanhã. A gestão em tempo real permitiu que os produtores se aproximassem ainda mais do objetivo final, que é elevar os ganhos através dos índices técnicos. O blockchain deu credibilidade à cooperativa, pois é aberto ao público, mas não permite alterações nas informações que lá estão. Ele citou o triângulo de ouro da gestão: a operação, através do método, as pessoas, através da liderança, e a informação, através do conhecimento. E assim terminamos a sequência de palestras desse bloco, e daqui a pouco, no debate, ele e todos os outros palestrantes estarão ao vivo aqui com a gente.